Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ana, do Elas Pelas Exatas, e hoje a gente vai dar continuidade para o nosso curso de Python, falando um pouco sobre operações matemáticas, então soma, subtração, divisão e multiplicação. As operações matemáticas são um conceito bem simples, que a gente normalmente aprende desde cedo, mas que tem algumas peculiaridades quando a gente está falando de programação. Então, vamos ver como isso acontece. Essas peculiaridades que eu comentei dependem principalmente do tipo de variável que a gente está usando. Se você não conhece ainda os tipos de variáveis que a gente vai abordar nesse curso, eu recomendo você clicar no nosso vídeo sobre variáveis, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver certinho. Mas basicamente os três principais tipos de variáveis que a gente vai usar e ver hoje são as strings, que são as variáveis de texto, então praticamente qualquer coisa que você coloque entre aspas. Então aqui eu coloquei Olá Mundo, Elas Pelas Exatas e 9. Além disso, também temos os ints, que são os números inteiros, então 1, 2, 9.999, qualquer número inteiro, e os floats, que são os números com vírgula, os números quebradinhos, né? Então 4,1, 7,8 e 9. E cada um desses tipos de variáveis vão operar de um jeito um pouquinho diferente. Então, vamos ver na prática como eles vão se comportar. Beleza, gente, então vamos começar aqui. Eu criei duas variáveis inteiras, A e B, e dei para elas os valores de 12 e 3, para vocês verem que operações com números, com int e float, realmente não tem segredo, beleza? Então, aqui se eu fizer A mais B, vai dar 15, que é 12 mais 3. Se eu fizer A menos B, vai dar 9. Se eu fizer A vezes B, nota aqui que a gente usa esse símbolo de asterisco para simbolizar a multiplicação e não o x, porque o x é um caractere. Mas enfim, vai dar 36, que é 12 vezes 3. E para divisão, a gente usa a barrinha. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4, e ele vai me devolver um float, mesmo sendo a divisão de dois inteiros, que dá um número inteiro. Ok, gente? Então, até aqui realmente é bem intuitivo, são só as operações matemáticas simples. Acho que é realmente quando a gente pula para as strings que talvez fique um pouco menos intuitivo, né? Então, vamos ver o que acontece. Então, para falar das nossas strings, aqui eu criei uma variável var1 e dei para ela o valor oi. Então, é uma string, beleza, gente? Vamos ver o que acontece se eu tento somar var1 com meu nome é Ana. A gente já viu isso no nosso vídeo de variáveis. O que vai fazer é grudar essas duas strings. E em programação a gente chama isso de concatenar, beleza? A gente não fala de somar strings, a gente fala de concatenar. O que acontece se eu tentar somar ou concatenar var1 com 3? Ele vai dar erro, ele vai falar, olha, só consigo concatenar string com string, não rola string com outro tipo, ok? Mas você pode pensar que se eu consigo somar strings, eu devo poder subtrair strings, certo? Então, se eu quiser tirar esse i do meu oi, é só fazer isso, né? Não. Ele fala aqui, ó, não existe subtração para string, ok, gente? Mas, o que eu posso fazer é multiplicar strings por inteiro. Olha que interessante. Se eu faço var1, oi vezes 3, ele vai me dar oi, 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 que é 3 vezes, que é juntar 3 vezes a minha string. Mas se eu tento fazer var1 vezes var1, também vai dar erro, porque é eu tentar fazer oi vezes oi, o que não faz sentido nenhum. Mesma coisa para divisão. Vamos dividir por var1. Não existe, ok, gente? Não existe divisão para nenhum tipo de string. Aí, gente, além das operações matemáticas normais, o Python vai ter mais duas operações especiais para programação, que são a barra dupla e o módulo, que é esse símbolozinho de porcentagem. Então, vamos ver o que cada um deles faz, né?
A gente já viu que se eu faço 10 dividido por 4, 10 barra 4, ele vai me retornar 2,5, que é justamente o quociente dessa divisão. Mas às vezes não me interessa pegar esse 2,5, às vezes eu quero só a parte inteira, eu quero só o 2. Então aqui o que eu vou fazer, eu posso fazer 10 dividido por 4, que se vocês lembram da aula de variáveis, vai me retornar 2, porque ele vai pegar esse resultado e vai transformar em um inteiro. Mas isso dá muito trabalho e existe um jeito, uma operação já pronta do Python para fazer isso, que é o fazer 10 barra 4, e ele também vai me retornar 2, porque esse é o quociente inteiro, né? Se eu faço 2 vezes 4, dá 8, que é a divisão inteira de 10 por 4. Mesma coisa se eu fizer, por exemplo, 11 barra 3, que vai dar 3, que é a parte inteira de 11 dividido por 3, que é 3,66666. Beleza? Aí, a próxima operação especial que eu comentei é o módulo, que é justamente o resto da divisão inteira. Então, aqui se eu faço 10 porcentagem 4, ele vai me dar 2, que é o resto da divisão de 10 por 4, porque se eu faço 2 vezes 4, dá 8, e vai sobrar esse 2. Mesma coisa para o 11, se eu faço 11 porcentagem 3, ele vai me dar 2, porque 3 vezes 3 dá 9, mais 2 dá 11. Beleza, gente? Bem simples até aqui. Beleza, gente. Agora, o último conceito que eu tenho para apresentar são o das operações de comparação. Então, muitas vezes eu vou ter duas variáveis ou dois valores e eu quero comparar eles. Eu quero saber se eles são iguais, se eles são diferentes ou se um é maior ou igual ou menor que o outro. Então, aqui eu criei, para a gente entender isso, eu criei duas variáveis, A e B, e atribuí a elas os valores 2 e 5. E perceba aqui que eu usei o símbolo de igual para atribuir um valor a elas. Tanto é que se eu chamo A, ele vai falar que o valor de A é 2. E se eu chamo B, ele vai me dar que o valor de B é 5. Mas muitas vezes, por exemplo, eu não sei o valor de A e B. E eu quero saber se eles são iguais. Para isso, eu vou usar esse igual duplo, que é o equivalente a eu perguntar se o A é igual ao B. Então, eu estou perguntando para o computador: computador, o meu valor de A é igual ao valor de B? E ele vai me dar falso. Ele vai falar que é falso porque 2 é diferente de 5. Então, por exemplo, se eu fizer A igual a 2, se eu perguntar se A é igual a 2, ele vai me dar verdadeiro, porque eu sei que o A é igual a 2. Mas, por exemplo, se eu fizer A diferente de B, aqui a gente usa esse símbolo de ponto de escala ser igual para representar o diferente, ele vai me dar verdadeiro, porque A é diferente de B, porque um é 2 e o outro é 5. Mas se eu fizer A, ponto de exclamação igual 2, ele vai me dar falso, porque A é igual a 2. Além disso, a gente também tem a operação de maior. Então, se eu fizer A maior que B, ele vai me dar falso, porque 2 é menor que 5. Então, logicamente, se eu fizer A menor que B, ele vai me dar verdadeiro, porque 2 é menor que 5. Além disso, a gente também tem o maior ou igual. Então, se eu fizer A maior ou igual a 2, ele vai me dar verdadeiro, porque A é exatamente igual a 2. E também, se eu fizer A menor ou igual a 2, ele também vai me dar verdadeiro. Mas se eu fizer, por exemplo, A menor que 2, ele vai me dar falso, porque A é exatamente igual a 2. Beleza, gente? Até aqui bem simples. Acho que o conceito mais importante, que talvez faça um pouco mais de confusão nessa parte, é essa diferença entre o igual duplo e o igual simples, que é realmente muito importante ter a diferença, que o igual duplo é uma comparação e o igual simples é uma atribuição, para não fazer confusão mais para frente. Beleza? Então, gente, por último, vamos só dar uma revisada em tudo que a gente viu na aula de hoje para fixar esse conhecimento. Bom, a gente viu sobre as operações matemáticas normais, a gente viu que soma, produto, subtração e divisão
das variáveis de número. Então, o float int funciona normal, que nem a gente faz no papel. Agora, em relação à soma de string por string e produto de string com int, ocorre a concatenação, que é a junção dessas strings, né? A gente cola uma string na outra. Em relação à subtração e divisão de strings e a produto de string por string, não existem essas operações, não é possível fazer. Além disso, a gente também viu as nossas operações matemáticas especiais, né, do Python. Então, a gente tem a divisão inteira, que é representada por essa barra dupla, que é quando a gente quer retornar só a parte inteira de uma divisão entre dois números, e o módulo, que é o resto da divisão inteira entre dois números. Além disso, além das operações matemáticas, a gente também viu as operações de comparação, que é quando a gente tem duas variáveis e quer saber se elas são iguais, diferentes, maiores ou menores entre elas. E aqui só lembrando, reforçando mais uma vez, que quando a gente tem esse igual duplo, a gente está comparando valores, e o igual simples, a gente está atribuindo um valor, beleza? Essa diferença é bem importante mesmo, viu, gente? Bom, acho que do vídeo de hoje era isso. Muito obrigada por terem assistido. Não deixem de se inscrever no canal e qualquer dúvida é só deixar nos comentários que a gente vai ver.